Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. O setor de tecnologia movimentou em 2012, agora no ano passado, cerca de R$1 bilhão. O fluxo econômico em Florianópolis gerado pelas empresas consideradas inovadoras já é maior do que o trade turístico, é o que eles afirmam. Agora a expectativa é a aprovação em 2013 da lei que cria o Fundo Municipal da Inovação, que vai permitir a utilização de R$15 milhões por ano para projetos desse tipo. Há quem acredite que Florianópolis está se tornando no novo Vale do Silício, semelhante à Califórnia, com concentração de empresas que vão fazer a diferença. Será mesmo? Mas falta mão de obra. Os desafios do setor, agora com Conversas Cruzadas na TV Com. E aí, qual é a sua opinião? Você acredita que a gente vai virar aqui uma nova Califórnia, um Vale do Silício, uma ilha de tecnologia? A ilha de Santa Catarina pode se tornar uma ilha de tecnologia na referência, na produção de riqueza, na produção de saber, mas acima de tudo na produção de riqueza e distribuição dessa renda. Você participa, você manda a sua opinião, sua pergunta no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br e também pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do Alexandre Souza, que é o coordenador do programa Startup de Santa Catarina, no Sebrae, no Governo do Estado. Também nós recebemos o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Software, Gerson Schmidt. O programa recebe também o Guilherme Bernard, que é presidente da ACAT, Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. E ainda nós recebemos também o empresário do setor de tecnologia, Edson Silva. Senhores, obrigado pela atenção de todos aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem um oferecimento de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Conversas Cruzadas que está no ar também em nome do restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. Põe na conta Queires, a prazo, primeiro pagamento em 2013. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Pessoal, é o seguinte, então nós temos aí um segmento que é muito importante e que se relaciona com o mundo, né? O segmento que os senhores atuam se relaciona com o mundo. Às vezes nós temos aí rapazes que saíram da faculdade, estão numa incubadora tecnológica, né, presidente? E de repente já estão faturando milhões de reais, é um negócio fantástico, né? Uma ideia na cabeça, consegue um parceiro, essa ideia das incubadoras, né? E a coisa acaba deslanchando. Eu acho interessante essa polêmica, né? Quando se fala que movimenta mais recursos do que o turismo, o pessoal do turismo fica enlouquecido. É isso mesmo? Esse é o número que nós trabalhamos. E um aspecto interessante é que a gente vem de um crescimento superior a 20% ao ano. 20% ao ano? Isso representa que, se não for, está quase, ou já passou, mas em breve aí, com certeza, seremos um setor bem mais atuante do que o turismo. Quer dizer, a gente está falando de 20% ao ano num país que não vai crescer muito mais do que 1%. Correto. Né? O PIBinho do Brasil vai ser em torno de 1%. E vocês estão conseguindo crescer. Isso em Florianópolis ou é tecnologia no Brasil 20%? Não, isso é um número que a gente tem do Estado. O Gerson, que é da Associação Brasileira, talvez ele tenha números equivalentes aí. Na verdade, nós temos uma estatística do IDC, que é o mesmo padrão de 160 países, e nos últimos 8 anos, sucessivamente, nós mantivemos uma média anual de 20% de crescimento. E com um setor que no Brasil, só em software, está em 21 bilhões de dólares. E quando nós consideramos hardware, software e comunicações, é um setor que fatura mais do que a indústria automobilística. Só que não tem a mesma repercussão porque é intangível, não é tão visível quanto um carro. Claro. Agora, é um setor, eu fico aqui na condição de advogado do diabo, né? É uma indústria limpa, né? Não gera impacto ambiental, uma indústria limpa, gera muita riqueza, mas não concentra demais receita também. Fazer um contraponto com o turismo, que tem um impacto na mobilidade urbana, no esgotamento sanitário, enfim, na inflação da cidade, né? Agora, é mais democrático ou não? Na medida em que você movimenta várias cadeias. No setor de tecnologia, não concentra demais a riqueza?
É uma provocação que eu faço aqui. Opinião minha é que acredito que não. Até porque, pela própria vocação da cidade, a nova vocação da tecnologia, ela está permitindo que novas startups possam surgir, e eu diria que é um novo gerador de emprego. Então, é um divisor de receitas novos, é uma vocação nova para a cidade que leva receita para a população, emprega mais e estimula. A tecnologia tem esse lado, estimular as startups, né? Agora, emprego de qualidade, né? Gera emprego de qualidade, né? Com certeza, emprego de qualidade, a remuneração, eu acho mais expressiva que o próprio turismo. A mão de obra, né, cada vez mais qualificada. Fala-se muito no Brasil em qualificação da mão de obra, e a tecnologia exige isso. Mais ainda, né? Mais ainda. Então isso repercute numa renda melhor. E tem um diferencial que 70% do setor são pessoas. Então é um dos lugares de mais mão de obra intensiva. E essa mão de obra precisa gastar o que ganha em algum lugar. Como é bem paga, ela se alimenta bem, ela transporta, ou seja, ela enriquece a cidade. A melhor maneira de enriquecer uma sociedade é ter uma economia que traga riqueza para o local onde as pessoas vivem. E essas pessoas necessariamente estão sendo multiplicadas aqui. Nosso desafio hoje é formar pessoas. Com certeza, em Florianópolis, se tiver 1.000 novos profissionais na área de tecnologia, há mais de 1.000 vagas disponíveis para eles ocuparem. Pois é, isso é muito interessante, né? O Sebrae trabalha muito nesta área, né? E toda vez que eu converso com o pessoal de tecnologia, a gente escuta a história de que nós temos aí um déficit de 500 vagas aí no mercado. O senhor já fala em 1.000 vagas. 500 foi da amostra, né? Olha só. Então já estamos... Só a amostra que nós fizemos deu 500 vagas. Já estamos... Multiplicando por 4, estimamos em 2.000 vagas. Hoje nós temos o quê? 2.000 vagas? 2.000 vagas em tecnologia da informação em Florianópolis. Em Florianópolis? Não, em aberto? Aberto. Tem mais de 100.000 no Brasil abertas. Onde é que está o desafio? Por que a gente não consegue preenchê-las? Então, o que o Sebrae está trabalhando nesse segmento a partir desse ano, principalmente, né? O Sebrae ele já atua há 40 anos aí com empreendedorismo, na formação de empreendedores, de micro e pequenas empresas, e agora a gente está entrando forte nesse segmento de startup em conjunto com o governo do estado. Então, nós criamos um projeto chamado Startup SC, né, que o foco dele é trabalhar esse pequeno empreendedor que está nascendo, né, essa pequena empresa que está nascendo com um produto inovador, com um produto escalável, que possa crescer rapidamente, e tentar multiplicar isso aqui, principalmente em Santa Catarina, né? Esse projeto Startup SC, ele está com atuação forte aqui na região de Florianópolis, né? Então toda a parte de capacitação vai acontecer aqui, e nós vamos treinar o empreendedor, aquele cara que sai da universidade com uma ideia inovadora, um produto inovador, né? A ele sair de lá e começar a montar a empresa dele como se fosse realmente uma startup semelhante ao que a gente vê no Vale do Silício, né? A gente começa a falar de Vale do Silício, mas ainda falta muito para a gente chegar numa realidade muito parecida. 1% se for do Vale do Silício já seria um número muito expressivo, né? Falta muito, tem que mudar a lei, a gente tem que ter a cultura de investidor, que ainda a cultura do investidor aqui no Brasil ela é diferente da americana, né? Porque o investidor ele procura um negócio que já gere receita, que já tem cliente, enquanto lá no Vale do Silício o investidor é de risco, né? Então assim, ele aposta, claro, ele não joga o dinheiro fora, ele aposta numa ideia, num projeto, mas ele vai no risco. Aqui não, os nossos investidores ainda são meio temerosos, eles só apostam em ideias que já estão validadas, que já tem um produto, que já tem um serviço com cliente, com receita. Então, esse projeto que nós estamos trabalhando em conjunto com o governo do estado é preparar esse empreendedor que tem essa ideia inovadora, a ele montar o seu negócio junto com a série de metodologias que são utilizadas no Vale do Silício, Canvas, Lean Startup, Customer Development, que são metodologias aplicadas para a inovação, para preparar esse pessoal para o mercado, para ir atrás de investidores, para procurar criar um produto realmente inovador e conseguir sobreviver, porque a startup ela tem muito disso, né? Ela nasce e morre muito rapidamente. Sim. De 10 startups, uma consegue realmente fugir, mas é exatamente isso que o Sebrae vai trabalhar, esse lado empreendedor, a capacitação desse cara para poder a empresa dele realmente crescer. Startup é uma empresa de tecnologia, o conceito é esse? Não necessariamente. Não é uma empresa iniciante. Que tem potencial de crescimento rápido. Hoje está muito associado startup à tecnologia, né, principalmente pela cultura do Vale do Silício, de investimento e tal. Mas startup é uma pequena empresa, nascente com um produto inovador, né, que tem um crescimento muito rápido, num ambiente assim, de incerteza, né? Você não sabe se aquele ambiente onde você está colocando o seu produto realmente aquilo vai pegar. Então esse é o conceito de startup, mas pode ser empresas de biotecnologia, pode ser empresas de medicina, pode ser qualquer tipo de empresa, não necessariamente de tecnologia. Agora é interessante o seguinte, né?
Quando nós temos, é uma pergunta que eu faço aos senhores, quando nós temos um cenário para ganhar dinheiro no mercado financeiro cada vez mais difícil, que bom, né? Porque, pois é, tem que produzir então, né? No mercado financeiro cada vez mais difícil, né? A renda fixa, então, complicado. E até na renda variável a situação está bem nebulosa. É uma bela oportunidade de investir em empresas de tecnologia? Sim, eu estou passar a fala para os colegas depois, mas eu acabei de abrir uma startup. Posso te dar um exemplo real? Em que atividades, em que produto? Nós tínhamos uma empresa do Grupo Paradigma já há 12 anos e montamos uma rede de negócios através dos portais de compras que nós há 12 anos viemos colocando no mercado. Startup, ela teve 2 anos de operação pioneira e ano passado se transformou numa empresa de SA e já captou R$1.800.000 do Fundo SC de Santa Catarina, que se juntou ao Paradigma para fazermos esse novo negócio. Ele é totalmente novo, ele começa a faturar em julho desse ano. Então nós estamos dentro do conceito, 100% dentro do conceito internacional, uma ideia nova, testada durante um certo período. Depois ela foi feita um spin-off da empresa original, foi separado do negócio original para ter identidade. Em 6 meses de operação está com 20 funcionários, está com recursos do fundo para prover esse período e devemos iniciar o processo de curva de faturamento em 6 meses. Para você ter uma ideia, tem 80 mil empresas cadastradas em 6 meses no negócio. É absurdo assim, as possibilidades que aparecem. Para dar certo um negócio desse, tem que haver persistência, tem que haver conhecimento, tem que ter preparo. Claro que o desafio é grande, não é um negócio que você aperta o botão e outro dia está pronto. Mas existe possibilidade. O Edson, depois ele pode contar a história da empresa dele, quantas aquisições eles vêm fazendo. O nosso presidente da CAT pode te falar de quantas empresas incubadas nós temos em Santa Catarina. Então nós temos uma experiência em Santa Catarina, não divergente do modelo brasileiro, mas eu diria muito mais aperfeiçoado do que o modelo brasileiro. E por que o risco é alto? Você trabalha com o desconhecido, você está criando, a inovação é igual a vida, entendeu? Tem gente que morre com o risco de morrer, né? Então ele já morre de susto. O empresário, o empreendedor, ele não tem esse sentimento, ele tem o sentimento da realização. Onde alguém vê risco, ele vê oportunidade. E esse caminho exige preparo, que o Sebrae pode estar trazendo mais capacitação. Tem sorte também ou não? Olha, eu sempre digo que sorte faz parte, né? Estar no lugar certo, na hora certa, sempre é bom. Eu diria, a nossa história começou assim. Estávamos na hora certa, no lugar certo, no momento que não tinha internet, e queremos inventar alguma coisa parecida com a internet. Mas faz parte, né? Eu não diria sorte, né? Também prever alguma tendência, né? Você antecipar, preparado, se antecipar. Mas isso vale para o setor de tecnologia, vale para toda a vida, né? Para o empresário de sucesso é isso, o cara que antecipa uma tendência. Isso, por isso que é o alto risco, como tu falasse, porque tu está se antecipando a um fato, né? Eu acho que o grande sucesso das startups não é o fato de ter uma boa ideia, é tu poder ter uma boa ideia antes de que ela aconteça. Tanto que a mortalidade dessas empresas ela acaba acontecendo muito rápida, porque muitos não se preparam para isso e não esperam os 3, 4 anos de maturidade de uma startup. Que é isso que precisa, é isso que os investidores às vezes não têm essa paciência. Nós investimos nos últimos anos em 6 empresas. Todas elas tiveram um tempo de maturação entre 4 e 5 anos para poder ir para o mercado. Então, ter paciência para isso, né? São os fundos de investimento lá fora que pensam nisso, né? Quando elas vão dar resultado? Aqui não, quando eu posso tirar meu dinheiro, né? Pois é, agora não tem para minimizar também essa questão da mortalidade, que é importante o trabalho das incubadoras, os programas como tem do Sebrae, você preparar o empreendedor, porque muitas vezes ele está vislumbrado com a tecnologia que ele está desenvolvendo, ou que ele acha que ele vai desenvolver, mas tem toda uma bagagem empresarial de tributos, de administração, de finanças, que ele não está preparado. Então, no ambiente de incubadora, em programas como o Sebrae, do Startup, você consegue moldar esse empresário. Você consegue despertar nele preocupações que ele não tem. Agora, sim, desculpa me interromper, agora no ambiente, né, na atmosfera da incubadora, se permite o espaço do investidor que não tem nada a ver com o setor de tecnologia. É o investidor que está fazendo um investimento, que está apostando, que vai ter rentabilidade a curto, médio, longo prazo, enfim. O ambiente de incubadora permite isso. Claro, é porque na maioria das vezes o empreendedor de tecnologia, ele também não é capitalizado, né? Normalmente ele está com uma ideia e ele precisa de um aporte de capital.
E nesse momento é importante você estar no ambiente incubador, até porque dá mais credibilidade quando você tem um investidor que está querendo arriscar um pouco mais para ter um ganho maior, ele procura um ambiente desse, né, de incubadora, que ali ele já sabe que tem uma empresa que foi pré-selecionada dentro de um programa, que o plano de negócio dele foi apresentado e tem uma lógica, que já desenvolveu um trabalho e tem uma sinergia com outras empresas, então a chance de sucesso é maior. Então, naturalmente, o investidor, ele procura esse ambiente. E a gente tem notado isso nos últimos anos, tem crescido bastante. Hoje em dia nós já temos até a associação de empresas de capital de risco, associação de investidores anjo, isso já existe no Brasil. E essas associações, elas nos procuram para buscar essas oportunidades, esses bons negócios que estão surgindo. Ah, claro. Sim, Tem uma rede já. Foi feito um levantamento pela Anjos do Brasil, que é uma associação brasileira que agrupa os investidores anjos, né? Não grupos de investimento, mas investidores anjos. Tá bom, vou explicar o que é isso. O que é investidor anjo? O investidor anjo normalmente é uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, mas normalmente é uma pessoa física. O investidor anjo normalmente é um empresário que já está num patamar bem de vida, tem um recurso bom guardado e ao invés de aplicar numa renda fixa, em qualquer outro tipo de remuneração, ele procura empresas para investir. Então, assim, ele vai investir numa pequena empresa para capitalizar o dinheiro dele e, se der certo, depois ele se torna um sócio. O investidor anjo, quando ele pega uma startup, por exemplo, ou uma empresa incubada, né, porque o investidor anjo é aquele cara que vai dar o pontapé inicial, vai ajudar a empresa nos primeiros passos da vida dela, de uma empresa de tecnologia, de uma startup, né? Porque depois, um patamar, você vai talvez precisar de mais dinheiro e tem que vir num fundo de investimento. O investidor anjo é aquele cara que vai começar. Como eu falei, é uma pessoa física normalmente, apesar de ter pessoas jurídicas. E o conceito de seed money para ele. Isso, né? Então é esse cara que dá em torno até de 500 mil, 1 milhão no máximo, né? Vou dar um exemplo. Nós três aqui somos investidores anjos. Somos investidores em empresas de tecnologia. Quer dizer, os senhores já está apostando em outras empresas. Quer dizer, os senhores já são empresários do setor, mas investem em outras empresas também. Isso. É isso. Exatamente. Agora, qual é o caminho, então? Bom, é que os senhores já são do ramo, então já conhecem o mercado. Já tem uma percepção do mercado. Agora, aquele que não é do mercado de tecnologia. A gente aconselha a falar conosco. Normalmente não é uma brincadeira. Procurar uma instituição representativa. São duas coisas importantes. Primeiro, é uma empresa, para começar no setor, ela deve conhecer o setor. O melhor lugar para conhecer o setor é uma entidade séria. Então nós temos em Santa Catarina a CAT, tem nacionalmente a ABS e outras entidades que fazem o papel de instrução mínima de como funciona, qual é a legislação, qual é o relacionamento da empresa com a sociedade, com o mercado, para ela entender. A outra parte do processo é a parte que é da gestão. Então, onde entra o SEBRAE, onde entra novamente as entidades que podem dar algum tipo de capacitação. Agora, a questão da visão empreendedora, da organização do negócio. A ideia vem do empreendedor inicial, mas a experiência de fazer essa travessia entre uma ideia e um negócio, aí é conveniente procurar empresários que já passaram por esse processo, é o caso da nossa experiência aqui que a gente vem relatando, e evitar alguns riscos já conhecidos, evitar os caminhos que normalmente não têm saída, que nós também já passamos por eles, já erramos, já gastamos, às vezes no momento errado, e nada melhor do que o tempo para ensinar um pouco mais. Vou dar um exemplo assim, no caso da admissão da incubadora, nós temos lá um processo estabelecido que a gente abre uma chamada, apresenta-se vários projetos, tem uma banca de especialistas de diversas áreas que analisam esses projetos e tem uma entrevista, um debate com o candidato a empreendedor e a gente seleciona aqueles bons projetos que são admitidos na incubadora. Então assim, só o fato da empresa já estar na incubadora, ele já é, no mínimo, um referencial de que aquele projeto tem algum valor. Pode não ir adiante, mas algum valor ele tem. Então, esse é o momento. O investidor anjo, se você procurar nos ambientes de incubadora, já é uma ótima... O que nós temos aí de case, o que nós temos aí de exemplo, de gente que começou muito pequenininha, e gente que saiu da universidade, estudante, estava com uma ideia, entrou na incubadora e hoje está bombando aí? Eu diria várias. Nós já somos egressos da incubadora. Sim. Mas nós temos várias empresas. Nós temos, inclusive, um projeto da incubadora que é apoiado pelo SEBRAE, onde o SEBRAE investiu... Tem um projeto de 14 anos. O SEBRAE investiu 4 milhões nesses 14 anos de apoio à incubadora. E nós temos uma única empresa que fatura 5 vezes mais por ano. Quer dizer, dá um exemplo de crescimento.
Você citou o caso da Pixon. A Pixon é uma empresa que surgiu na né? incubadora recente, teve um aporte de um fundo de investimento, fez um processo agora de fusão com uma empresa de São Paulo. Hoje é uma das maiores empresas. Qual é a área? Ela trabalha na área médica, né, de equipamentos imagem, médicos. de tratamento Tratamento de imagens computadorizadas. Uma empresa que rapidamente, Nexera, poucos anos... Começasse na incubadora, Edson? Ou A não? gente começou trabalhando junto com a incubadora, né? Usando um relacionamento forte com a incubadora. Nós temos 3 pessoas que tiveram uma ideia, Sim. né? E conseguiram emitir a primeira nota, né? Que a gente diz que inovação só tem valor quando emite a primeira nota, né? Sim. Aí eu só posso falar que é inovação, Existe né? empresa. Inovação, porque até então é a ideia, né? Essa é a dificuldade, né? Entre a ideia e converter isso em inovação. Mas eu diria que as empresas que nós estamos investindo, todas vieram desse conceito, né? São investidores individuais que estavam lá pensando numa ideia. O IUP, né, que vocês vão ver, já estão vendo aí, rodando na internet aí, com 50 mil usuários, né, com um sistema de organização pessoal, com pagamento, meio de pagamento, mobilidade, pagar no celular qualquer conta, né, a primeira solução 100% organizada, ligada a todo o sistema financeiro brasileiro, está aí com 50 mil e está aí fechou 2 grandes acordos agora com operadores de telecom, deve atender em mais de 40 milhões de pessoas no Brasil, um projeto que nasceu de ideias. Olha só. Vou citar um outro exemplo que eu conheço bem, que é a empresa que eu hoje presido, né? Nós começamos uma incubadora em 91, hoje nós atuamos no mundo inteiro. Qual é a empresa? A Horizon Tecnologia. Nós vendemos em Israel, vendemos em Taiwan, vendemos na Alemanha, nos Estados Unidos. Hoje nós temos uma unidade produtiva na Alemanha. E que tipo de produto? A gente trabalha com equipamentos para o setor elétrico. Equipamentos que monitoram a linha de transmissão. Então, é uma empresa que começou na incubadora também, no mesmo modelo, fantástico, sem recursos, sem... Fantástico. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um intervalo comercial e para daqui a pouco o seguinte, os desafios do setor aqui em Santa Catarina. Nós temos incentivo, primeiro, municipal e, segundo, incentivo estadual. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Florianópolis pode se tornar um novo Vale do Silício, o exemplo californiano de setor de tecnologia. Pode ou não pode? Já é? Eu diria que Florianópolis já começa a dar sinais para isso. Particularmente, citando o meu caso e as empresas que a gente convive aqui em Florianópolis, a vocação é concebida na cidade, tem essa vocação já. Eu diria que o turismo hoje está mais... Tem muito turista vindo para cá por causa da tecnologia do que para visitar as praias já. A gente já recebe uma quantidade de voos para cada empresários aqui na cidade, visitando empresas, visitando startups. Eu acho que Florianópolis tem essa vocação. Esse é um turismo silencioso, né? Silencioso. Hoje, por exemplo, eu estou em contato com... É um rapaz, ele é mineiro, né? Ele tinha uma empresa em Minas Gerais. Ele começou a ver esse movimento de startups aqui em Florianópolis. Ele ligou para mim, ele ficou sabendo que eu estava tocando esse projeto com startups. E ele perguntou várias dicas, tal. Aí eu conversei, tá, beleza. Ficou naquilo. Um mês depois a gente fez um evento com startups, ele estava lá para conhecer. Aí dei outras dicas, tal. E ele me ligando, é para morar aí, tal. Aí hoje eu me encontrei com ele, eu estava num espaço de coworking com algumas startups. Ele foi lá, já me mudei, estou morando aqui no João Paulo, né? Estou montando a minha startup, vou inclusive montar a minha empresa aqui nesse espaço de coworking, ele já teve no MID, inclusive também, e está montando a empresa dele, ele quer participar do projeto do Sebrae de Startup SC e está montando a empresa assim. E tem várias pessoas vindo para cá. Se tornar um Vale do Silício, aí já eu já discordo um pouquinho, eu acho que vai demorar, é toda uma comunidade que tem que ser montada, o governo tem que ajudar, as universidades têm que ajudar, as empresas têm que ajudar. O Vale do Silício é isso, na realidade, o Vale do Silício é o Vale do Silício porque existe todo N fatores lá influenciando para que se tornasse aquilo. Não é só uma empresa que nasceu lá. Hoje, lá se vive inovação. É a universidade, é Stanford, é o governo que... banca, é investidor, uma cultura. É uma cultura local. Muito diferente, né? Assim, a gente tem muito ainda que crescer. Para chegar perto do Chile, por exemplo, que tem incentivos para a empresa, se a gente chegar perto do Chile, já seria algo interessante. Tá, existe guerra fiscal na área de tecnologia? Lá na ABS nós tratamos muito dos assuntos tributários, da legislação que cerca o nosso setor. Então nós temos pelo menos 3 conflitos muito fortes no setor de tecnologia. A
apesar de ser um dos setores mais formalizados da economia, as empresas, até por serem prestadoras de serviços de médias e grandes empresas, todas emitem notas fiscais regularmente, tudo certinho. Nós temos a dificuldade de ser prestador de serviço, de alguns municípios se acharem no direito de arbitrarem onde esse serviço é prestado, que às vezes assumem como local onde ele é entregue. E provoca-se a situação de um município, por exemplo, São Paulo, quer tributar o mesmo serviço ou software licenciado aqui em Florianópolis, porque atendeu uma empresa paulista. Outro conflito é o conflito de relacionamento das empresas com a mão de obra ou com profissionais de consultoria. É muito comum a CLT proteger ou ter o entendimento de proteção dos trabalhadores, mas uma pessoa de nível superior, com experiência e tecnologia altamente plugada, que está 24 horas conectada, não trabalha das 8 às 18 de jeito nenhum, às vezes durante as 8 às 18 está fazendo outra coisa, cria no final de semana, à noite, totalmente fora do padrão de uma lei de 1943. Essa pessoa quer ser independente, quer ser um consultor, tá? Quer ser tratado desta maneira, e há um conflito porque a legislação obriga a relação, mesmo com contratos formalmente estabelecidos, que sejam sobre o auspício da CLT. Nós tivemos ao Tribunal de Contas da União, aliás, ao Tribunal Superior do Trabalho, fazendo a participação sobre terceirização de mão de obra, e defendemos a tese do prestador de serviço especializado, que ele deve ser tratado de uma maneira empresarial e não da maneira de relação de trabalho. Porque ele tem muita, individual, né? Ele tem muita autonomia, muita independência, e ele não precisa da tutela do Estado. E hoje nós vivemos um período de pleno emprego, né? Na área de o objetivo é de arrecadação, porque na relação CLT, os encargos sociais e os impostos de renda sobre a pessoa física, não tem nada a ver com o contratante, são maiores do que se ele for uma empresa de lucro presumido, por exemplo. Então há um problema de fiscal e de representação dos próprios sindicatos, que quanto mais representados, maior a força política. Esse conflito também atrapalha. E o terceiro e último ponto é a questão do entendimento do software como produto, como serviço. Isso foi uma etapa vencida, que nós ganhamos essa etapa na década passada. Durante muito tempo se queria tributar com ICMS o software como produto. E, na verdade, houve um entendimento finalmente consolidado agora nos últimos anos, que software é serviço, está sujeito à legislação de serviço, ao ISS. Isso tem nos facilitado muito o trabalho, porque a carga do serviço ela é suficiente para compensar o Estado, até porque o impacto de infraestrutura da nossa área é muito menor e a arrecadação muito grande. Agora, é interessante essa questão, né, de que a relação de trabalho tem que ser diferenciada, né? A ideia não acontece, não precisa acontecer necessariamente no horário comercial, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 da tarde, não. Quase nunca. Normalmente a ideia é o cidadão está caminhando, está tomando banho, enfim. Tem que ser por produtividade, tem muito não home por... work também, né? Claro, claro. Trabalha em casa, trabalha Eu diria que as boas ideias surgem justamente no momento, né? Em que, no ócio, dos momentos que tu pode parar para pensar, né? Às vezes, o que se chama de ideia absurda são as melhores ideias que vingam e que dão sucesso. Sim, porque sim. Aquela que vem do nada, né? De repente tu pensa e tu estrutura a ideia. Então, até por isso que eu falo que Florianópolis tem uma vocação, né? Para ser um dia, né? Se o município, se o Estado fizerem isso, porque aqui se respira uma coisa diferente, né? Nós temos uma qualidade de vida somado que ajuda a desenvolver. Né, o empreendedorismo aqui, somado à vocação da cidade, a motivação... Inspirador, né? É inspirador. Então isso tudo faz com que a gente, às vezes, né, lá no meio do mar, né, o Guilherme sabe, chega lá, surge uma ideia do nada, tu sai correndo, vem cá, registra a nota, vamos lá. Claro. A gente tem os conceitos agora de escritórios do tipo coworking aqui em Florianópolis que estão surgindo, né? E é um local onde as empresas normalmente elas se agrupam, é totalmente aberto, né? Diferente um pouco de um incubador que você está dentro de uma sala, vamos dizer assim. Um escritório de coworking é um escritório assim, é aberto, todo um ambiente, e eu sou uma startup, você tem uma startup, você tem uma startup, e nós estamos trocando conhecimento. O horário que essa galera trabalha é a partir das 18 horas da noite. Então assim, se você for agora lá no ambiente desse, está todo mundo trabalhando. Aí, hoje, por coincidência, eu fui cheguei 8 horas da manhã no ambiente, né? Tava vazio, eu tive que esperar até as 9 para a proprietária chegar. Falei, mas tu tem que vir aqui à noite, não nesse horário, né? Porque essa gurizada, ela tá trabalhando, isso é muito bom também, parte de congestionamento, por exemplo, que aqui em Florianópolis é uma coisa, né? Então, assim, a galera tá trabalhando à noite, é um horário muito melhor para trabalhar. E é a hora que rende mais, parece. E esse ambiente, não só a questão de redução de custo, né? De aluguel de escritório, secretário e tal, você tem tudo nesse ambiente, né?
toda a tecnologia, telefone, as mídias sociais e tal. Agora você faz RP, você faz relacionamento, né? O importante de um espaço de coworking, a gente, assim, junto com as incubadoras é onde as startups têm que estar. Então, assim, por exemplo, esse projeto do Startup SC, né, nós montamos parcerias com os espaços de coworking aqui de Florianópolis. Então, o cara saiu da universidade, tem uma empresa inovadora, um serviço inovador, se inscreveu para participar desse projeto, né? Nós vamos selecionar 20 empreendimentos, 20 startups, eles vão ter 50% de desconto para estar dentro desse ambiente de coworking. Porque é ali que você vai estar num ambiente que tem outras empresas lá dentro trabalhando com tecnologia também. Você tem profissionais liberais da área de design, de programação, tem um advogado, todo mundo conversando, todo mundo trabalhando em conjunto, né? Com acesso à internet, rede social, com secretária. Então, assim, é um ambiente realmente que é para ter inovação. Então, é por isso que a gente está apostando bastante também, junto com o projeto, nos espaços de coworking. E aqui em Florianópolis, graças a Deus, né, já temos 4 escritórios desses aqui na nossa cidade. Já abriu um em Itajaí, já abriu um em Blumenau, está abrindo um em Joinville. Então, assim, está começando a também ter um crescimento muito grande desses espaços aqui. O município incentiva? Sim, nós sempre tivemos o apoio, desde o surgimento dessa área de tecnologia na região, de todos os governantes que passaram, seja municipal, seja estadual, federal. O nosso setor sempre foi muito bem-vindo aqui na região, então a gente sempre teve apoios, desde algum incentivo fiscal, apoios de formação de pessoal, de bolsas, de fomento. Então é um setor que, por exemplo, poderia ser melhor apoiado, mas não dá para reclamar, que sempre teve um apoio o que é o constante. incentivo fiscal? Como é que é? Qual é o tamanho desse incentivo? Nós temos, por exemplo, empresas fabricantes de equipamentos, de hardware. Nós temos apoios até federais, que você tem desoneração de pagamento de IPI se você reinvestir em projetos de P&D. O Estado também tem um programa equivalente, que você tem alguma redução de imposto de ICM se você também reinvestir em processos produtivos, em desenvolvimento. Então existe esse tipo de apoio. A BMW Santa Catarina vai passar a pagar imposto somente após o 11º ano. E alguma empresa de tecnologia tem esse benefício aí? Não, isso não tem. Mas eu acho que o maior incentivo de uma empresa, eu tenho defendido a tese, tenho participado muito das discussões, inclusive dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, sobre o TI maior e as premissas e as causas. Acho que a nossa melhor incentivo é o ambiente positivo. Nos dando a mão de obra adequada, o Estado cumprindo o papel dele, da formação adequada de pessoas. Por exemplo, o Brasil tem um programa de Brasil Sem Fronteiras. Nosso secretário municipal está pensando em usar o mesmo nome para fazer o trabalho certo, que em vez de a gente mandar gente para fora, trazer gente para cá. Nós estamos com um déficit de mão de obra, vamos lá pegar 100 doutores lá fora, vamos trazer aqui para ele dar aula, participar de um curso de pós-graduação ou de doutorado à noite e participar durante 2 anos de um projeto de uma nova tecnologia que ele vai fazer vários. Lá fora o senhor diz no exterior? Não, trazê-los para cá. Mas buscar no exterior. Trazer da Índia, trazer de Israel, dos Estados Unidos, da Irlanda, onde tem gente capaz, e trazer esse conhecimento para cá. Porque quanto mais pessoas nós mandamos para fora, nós vamos criar 2 problemas. A concorrência lá fora, porque o mercado lá está ruim, nosso aqui está bom, e carência de gente aqui, porque está lá fora não está produzindo aqui. Tem gente, em função de que o mercado lá fora está ruim, tem gente, acho que já passou o tempo, né? Não, tem uma escala... tem gente saindo daqui para ir para fora? É que o programa federal mandando gente para fora. 100 mil bolsistas. O Brasil Sem Fronteira, mas é só de ida, nós queremos trazer. Está invertido o programa. Quer dizer, o Brasil tem fazendo uma contrapartida, fazer o que o Haiti... O pobre do Haiti, né, que a gente espera que se recupere. Está exportando o que ele tem, que é de pessoas. Não, o Haiti tem um programa de parceria com o governo federal. Essa semana eu entrevistei na CBN 2 haitianos, uma estudante de jornalismo, outra de engenharia civil. Sim. Vão concluir a faculdade aqui e depois, como fruto dessa parceria, eles são obrigados a, depois de 5 anos, vão voltar para o Haiti para reconstruir o país. Mas é isso, tem que voltar depois. Mas essa obrigação não é tão clara no nosso programa. No nosso caso não acontece isso. Aqui a gente... E mundialmente... Banco o talento para ficar lá fora. Tem que voltar, né? Com certeza. A tua pergunta é questão de apoio. Como a mão de obra é um fator importante para a gente, né? Quer dizer, o principal ativo das nossas empresas são os recursos humanos. Nós temos um programa, por exemplo... no governo do Estado tem um programa Geração Tech, um programa apoiado do governo do Estado, onde tem o objetivo de formar e colocar jovens no mercado de trabalho. Então,
esses programas, além de ser o também, né? curso gratuito, ele dá uma bolsa, uma pequena bolsa, que é uma ajuda de custo para o estudante. Geralmente é um pessoal que tem, vamos dizer assim, alguma dificuldade ou que não tem nenhuma formação, e ele tem vamos dizer assim, uma formação mínima para que ele possa entrar no mercado. Bom, pessoal, é o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, escuto falar um bom tempo no Sapiens Park, né? Tem nada no Sapiens Park até agora, né? Quase nada, né? Por que o Sapiens Park não deslanchou ainda? Até daqui a pouco. Conversas Cruzadas hoje está falando de tecnologia. O pessoal da tecnologia que está aqui hoje conosco no Conversas Cruzadas, eles dizem que o mercado que eles atuam gera mais riqueza do que o turismo. 1 bilhão de reais, é isso, né? 1 bi Já foi, ano passado. em 2012. 1 bi em 2012. Seguinte, por que o Sapiens Park, eu escuto falar há 10 anos, não decolou ainda? Eu acho que está começando a decolar. Nós temos aí alguns exemplos, por exemplo, o Sapiens Park, até pouco tempo, tiveram alguns investimentos públicos, a construção de alguns institutos, e agora, nesse mês aí de dezembro passado, nós tivemos aí até a assinatura de 3 investimentos privados. Um deles, de uma empresa local aqui, que está construindo um prédio de 30 mil metros quadrados. A maior empresa de Florianópolis. Quer dizer, é um exemplo de que existe de fato uma aposta, a Softplan. Quer dizer, eles estão apostando. Nós temos também um outro empreendimento que foi lançado por uma construtora, onde já teve adesão de 100% de empresas de tecnologia, basicamente todas elas da CAT, que estão indo para lá. Então, assim, está começando. A gente teve problemas aí de garantir a questão básica de infraestrutura, acesso, transporte, alimentação, moradia, mas o pessoal está apostando. Quer dizer, se a gente pegar, de repente, ali do João Paulo, passando ali perto do Cacupé, um pouco mais para cima ali, né? Como é que é o nome daquele... Corporate Park. O Corporate Park. Estou lá instalado. Por isso quer dizer, o Corporate já tem um polo tecnológico ali. Tem umas 800 pessoas. Quer dizer, subindo até o Sapiens Park, a gente cria um eixo de tecnologia. Corredor de tecnologia. A SC 401 ela está se tornando meio que isso, né? Porque começa pelo Parque Tecnológico Alfa ali, né? Com o Celta. Um pouco antes, né? Até o MID, que está ali na Trindade, pega agora o Parque Tecnológico Alfa com o Celta, a Softplan hoje está lá, tem outras empresas, depois tem o Corporate, né? Vai chegar os Sapiens Parks ali, está ficando um eixo realmente de empresas de tecnologia. Eu me lembro, em 95, quando foi construído o prédio lá no Tecnópolis, que hoje é o prédio do Celta ali, a FAPESC, todo mundo dizia, pô, o pessoal é louco, está indo lá para o Tecnópolis. Quer dizer, era um negócio longe, porque não tinha acesso, não tinha nada. Hoje em dia aquilo ali está no eixo. Vou dar um motivo real. Eu passei pela experiência de, há 4 anos atrás, me mover para 401, sair do centro da cidade. Tá? E neste período de 1 ano dessa troca, teve 70% de mudança de funcionários. Nós tínhamos uma rotatividade de 1 a 3%. Em 1 ano rodou 70%, por 10 quilômetros de diferença. Então, é cultural também. Não, mas agora não tem mais alternativa, porque está inviável você ficar num lugar onde o trânsito não te permite trabalhar. Então, o movimento agora ele não é mais uma alternativa difícil, ele é uma alternativa necessária para as empresas se expandirem. Geograficamente, muitas pessoas estão residindo fora do eixo principal. Isso é bom porque acaba ajudando até na mobilidade urbana. E aí sai do eixo do centro. E eu gostaria de voltar ao tema que você havia perguntado, do Vale do Silício. Eu acho que nós temos uma vocação. Primeiro, nós não somos um vale, nós somos uma ilha, né? Então, eu acho que a gente tem ilha do Silício. Não, nem do Silício. A ilha da tecnologia. Não, nós somos uma ilha high-tech. Essa que é a verdade. Nós não temos só tecnologia de software, nós temos aqui com a Universidade Federal, mecatrônica. O outro não consegue acessar a internet. Pô, não, mas esse é o problema. Mas esse é um problema da área pública, não só aqui. Mas é brincadeira. No Brasil inteiro, mas as empresas que estão aqui, cada vez mais estão tendo experiências externas. Temos várias empresas, eu acho que todos, com essas 3 aqui são exportadoras. Tá, mas então, nesse aspecto, uma provocação. Em função, basicamente, me corrijam se eu estiver equivocado, mas em função basicamente de nós
tratarmos com empresas que são exportadoras, que se relacionam com o mercado, que não está necessariamente o mercado consumidor aqui na cidade. O menor mercado é aqui. O menor mercado é aqui. Não dá 10% de nenhuma das empresas aqui. Claro, mas em função disso, uma provocação. Em função disso, talvez a sociedade não dê a importância para esse segmento importante. Não percebe isso. Porque os senhores, já faço aqui uma crítica construtiva, não se relacionam muito com a sociedade, porque não há necessidade de mídia local, não há necessidade de marketing local, porque o mercado está lá fora. É uma provocação. Boa provocação. Eu sei que a tua empresa faz um trabalho social bem importante. Boa provocação. Eu diria que nós temos dois programas que nós podemos relacionar. Né? A Nexera, por exemplo, para desenvolver um programa de responsabilidade social que dentro da cidade, né, atende mais de 800 crianças, pais das crianças, educação complementar. É uma relação que começa a estabelecer com a cidade, de troca, né? Sim. Eu talvez não venda aqui, mas eu devolvo para a cidade aquilo que ela me devolve, Sim, me dá como qualidade de vida para trabalhar. Perfeito. Né? Nós lançamos agora, em dezembro, quando a empresa ganhou o prêmio de responsável social da Assembleia, novamente, pelo 2º ano consecutivo, lançamos o desafio da cidade digital, da inclusão digital do micro e pequeno empresário. Né? A partir desse ano, principalmente de março, nós vamos começar a levar tecnologia para o micro e pequeno empresário a custo muito baixo. Aquilo que os grandes que estão lá fora usando, nós vamos trazer para a cidade de volta. Ou seja, é uma forma de devolver. Talvez a gente tenha um pouco de culpa, porque num certo momento nós tivemos ultrapassar as fronteiras para vencer. Até porque a cidade não era compradora, e não é compradora. Claro. A nossa cidade com a vocação turística, né, a área pública, não tinha essa vocação de comprar. Então nós tínhamos que romper as fronteiras e sair. Eu acho que o grande desafio nosso hoje é saber voltar para a cidade e dizer assim, o que eu vou fazer de volta para ela, tanto no aspecto social quanto tecnológico também. Até para dar um exemplo, você conhece o Paradigma Cinearte? Sim, fantástico. É um apoio desde que nasceu da Paradigma. Fantástico. Pela cultura. Nós também trabalhamos com creche, o CDI, que todos nós apoiamos aqui. Todos os nossos equipamentos são coletados, reciclados e recolocados. Vocês têm que comunicar isso à sociedade. A gente comunica em parte, mas infelizmente a notícia ruim é melhor do que... vende mais do que a boa. Não, trabalha bem essa informação que ela chega. Tem que trabalhar bem essa informação que ela chega pra gente aqui. Mas é uma dificuldade, porque essa notícia boa. Florianópolis tem um dos CDIs mais ativos do Brasil. Sim, nós temos um centro de reciclagem, nós já treinamos milhares de pessoas nas comunidades pobres com equipamentos gratuitos que as empresas arrecadam. Sim, é fantástico. Transformam. Então, nós temos bastante trabalho nesse sentido. Teve uma gincana agora há pouco, nós somos parceiros, até na CBN Diário. Isto. De recolhimento de material e tal, de informática. Muito boa iniciativa. Fantástico, né? Com ampla participação, né? Está faltando mais marketing, talvez, por parte Tá faltando talvez não estejamos tão habilitados. Uma das ações dentro desse nosso projeto, que é o Startup CC, também é até essa parte de assessoria dessas empresas, né? Então, assim, a gente vai ajudar essas startups a aparecer. Tem que aparecer. Porque montar comunidades, a gente vai começar a fazer eventos com startups, porque às vezes cada um está no seu mundo e não conversam os problemas são muito semelhantes entre si. Então a gente detectou isso, a gente fez uma pesquisa com 150 startups aqui do estado e cada uma está no seu nicho trabalhando e uma não conhece a outra. Tem que se relacionar, né? Então assim, a cultura do Vale do Silício, que a gente está falando tanto do Vale do Silício, também é isso. Lá todo dia tem um evento com startup. Eles estão toda hora se reunindo, trocando experiência, porque assim, aí eu tenho um cara que tem um desenvolvedor aqui, eu tenho um designer aqui, eles estão numa empresa, daqui a pouco eles estão montando uma outra startup. Então assim, esse tipo de coisa tem que acontecer e dentro do projeto a gente está pensando nessas ações também, além da parte de ter uma assessoria de imprensa, né? O pessoal para preparar o material para colocar na mídia para esse pessoal que está saindo. Mas tem um aspecto também de um preconceito tecnológico. Você monta uma empresa aqui, você primeiro tem que fazer sucesso lá fora para depois conseguir vender aqui. Isso tem, quer dizer, um dos maiores benefícios que o governo poderia dar, em vez de incentivo fiscal ou outro, seria o poder de compra do Estado para empresas locais. Porque isso de fato é verdade. A gente mas tem a marca da legislação. A legislação é muito complexa. Direcionamento. Não, se direcionar, basta comprar. Quanto mais séria for a disputa, quanto mais exigente, melhor a nossa oportunidade. Se nós temos competência para vender em outros estados e fora do Brasil, imagine vender aqui, na porta de casa. Sim. E nós não conseguimos. O dinheiro fica aqui, circula aqui, né? É muito melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo. Perspectivas para 2013. Até já. O setor de tecnologia em Florianópolis movimentou R$1 bilhão em 2012.
perspectivas para 2013, em instantes. Vamos ver o que o pessoal em casa está opinando. Rafael François, no Facebook, realmente poderia ser o novo Vale do Silício, se não fosse por conta da falta de mão de obra especializada e qualificada, para não falar nos mimos que as empresas têm que fazer para seus funcionários para mantê-los e motivá-los. Pois é, né? Se falou agora há pouco aqui que hoje nós temos 2.000 vagas em aberto para a área de tecnologia em Florianópolis. Bom, antigamente, há pouco tempo se falava em 500 vagas, hoje nós temos 2.000 vagas em aberto em Florianópolis. É muita vaga, né? Mas tem que ter qualidade para isso. Perspectiva, cenário para 2013. 2012 o segmento cresceu 20%. Os dados de 2012 no Brasil, que nós apuramos, são divulgados em abril, a gente chama de Black Book, do IDC divulgado. Mas a perspectiva de manter nos 2 dígitos, nós não conhecemos crise nos últimos 8 anos. Em anos com mais crescimento ou com menos crescimento, a média manteve-se em 20%. E a perspectiva de 2013 é manter-se nesse ritmo, porque o gap tecnológico das empresas brasileiras e da tecnologia no Brasil ainda permite um crescimento grande. Nós estimamos que o setor triplica até o final da década. Olha só que fantástico. É isso? Olha, otimismo para 2013? Nós crescemos 29% em 2012. Olha um pouco abaixo da projeção nossa, inclusive. A perspectiva nesse ano ela é um crescimento pelo menos 20% a mais do que o ano passado. Eu diria que o mercado está, como o Gerson falou, o mercado está aquecido, as oportunidades estão crescendo. E interessante, até ontem eu dei uma entrevista com um jornalista, eu dizia, esses primeiros 25 dias do ano, nós tivemos mais pedidos no nosso pipeline do que no último semestre do ano passado. Olha, tem uma explicação para isso? Eu até brinquei com ela, não sei se foi o pessoal achou que o mundo não acabou, e de repente agora eu vou comprar tudo que eu não podia, entende? Mas não sei se foi só do orçamento ou ceticismo do mercado ano passado, que se retraiu um pouco e percebeu que o mercado não retraiu tanto quanto deveria, e aí nós conseguimos, ele acelerou agora nesse ano. Para ter ideia, não tivemos férias, não tivemos Natal, não tivemos Ano Novo, porque o mercado realmente começou muito mais acelerado do que terminou. Foi surpreendente, eu não era nem esperado um movimento tão intenso em termos de oportunidade. Muito bem. Isso é mais ou menos essa expectativa que a gente tem trabalhado na associação também, de crescimento das empresas. O pessoal aí tem entrado aí o ano, agora de 2013 também, com um ritmo acelerado. Eu acho que mesmo com crescimento zero do Brasil, existe uma tendência e uma necessidade do pessoal inovar nas suas empresas, de fazer atendimento aí, a exigências que o governo está sempre colocando. Então tem uma série de movimentação que todas elas refletem na necessidade de tecnologia. Então isso acaba ajudando o setor, né? Agora é o seguinte, para o cidadão pessoa física que quer ser parceiro, que quer investir, que quer arriscar, porque é um investimento de risco, né? A gente está apostando em algo que está começando a existir, né? Que não existe enquanto negócio ainda, né? Não emitiu a primeira nota ainda, né? Não faturou ainda o primeiro produto. Como é que faz? Ele tem que se capacitar, né? Até para ser investidor, às vezes tem que ter capacitação, né? Procurar associações, a ABS, a Anjos do Brasil, que é uma outra associação para quem quer investir em empresas de tecnologia também, seria o primeiro passo seria esse, né? Como eu estava falando agora há pouco, né? Tem que ter também conhecer um pouco o setor, né? É bom você conhecer um pouco do setor onde você quer investir. Então, esses investidores eles têm que conhecer um pouquinho daquela coisa, porque o investidor ele se torna sócio da empresa, né? Então, são esses pontos que tem que se aproximar de outros investidores, do primeiro ponto, né? Associações, se capacitar e entender um pouco do mercado onde vai investir, né? Eu acho que tem que ter um pouco do conhecimento técnico. Se me permite complementar, Alexandre, existe um mecanismo que é muito prático também, há profissionais especializados em gestão de fundos para o setor. Isso. Então, fazer parte dos investidores deste fundo, onde ele vai fazer o acompanhamento como investidor, né, de onde é aplicado o recurso, como é que estão evoluindo as empresas, mas o relacionamento direto com essas empresas pode estar na mão de especialistas gestores desses fundos. Isso tem facilitado e esses fundos têm se multiplicado no Brasil, eles entram
congressos, a FINEP tem promovido vários fóruns de amostra de startups, eles chamam de Seed Forum, ou de segundo estágio que eles costumam Venture Capital, de Venture Capital, que são na verdade 3 estágios. O tradicional, o investidor que vai lá, compra ação de uma empresa já existente, consolidada, o Venture Capital, que é uma empresa em andamento, mas ainda não está consolidada, e o Seed Money, que é o anjo que a gente fala, que vai lá e coloca aquele dinheiro, ele chama de anjo justamente porque ele é o anjo da guarda dessa empresa, ele que está acreditando nela. Mas nós também temos aqui na região também já fundos constituídos, empresas que administram fundos, tipo a Bezeplan, a C-Venture, que são... Que administra o fundo SC, inclusive. Exatamente, que são pessoas que são credenciadas pela Comissão de Valores Imobiliários, que podem fazer gestão desse fundo, e sempre quando eles vão montar um fundo, eles fazem a captação de investimento. Então é o seguinte, a gente está falando de um mercado que cresceu 20% no ano passado, as empresas aqui na hora de 20%, 29%, então é fantástico. Tem que abrir o olho e ficar antenado por esse mercado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje, nessa sexta-feira, a liquidei com a sexta-feira de vocês. Então, nós vamos trabalhar ainda. Tá bom. Essa tecnologia, como eu te falei, trabalha à noite. Tá bom. Só das 11 em diante. Nem que seja na mesa de um bar, né? Eu acho que é mais fácil, né? Surge as ideias. Claro. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial para você que nos acompanhou. Um ótimo final de semana. Conversas Cruzadas volta na segunda-feira. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.